E aí, pessoas, como estão todos? Espero que bem, o áudio está bom para vocês. Vamos aqui hoje, mais uma vez, escrever aí algumas reflexões nesse nosso diário estelar. Como sempre digo aqui para vocês, costumo dizer que não adianta combater a doença e sim entender a causa é mais importante, né, pessoal? Lançar um pouco de luz a essas sombras que a gente está vendo por aí, e tudo tem que começar por nós, né? Por nós mesmos, cada um. Desde os primeiros registros, né, pessoal, da história humana, existe aí uma pergunta silenciosa, que ecoa através das eras, quem somos e de onde viemos. Ok, isso parece até uma meditação contínua, esse tipo de pergunta. Essas perguntas atravessou aí os impérios, religiões, escolas filosóficas e tradições espirituais. A busca pela compreensão da alma humana, pessoal, sempre esteve aí no centro, né? No centro das atenções, das civilizações. Eu confesso para vocês, pessoal, que sempre gostei desse tema, desde a Terra e Idade. Desde muito cedo, eu sempre gostei e procurei conhecer um pouco desse tema. E quando falo de caminho, esse caminho, muitas das vezes, representa para mim a jornada interior da humanidade em si, em busca de sentido, resiliência, conexão com algo assim mais profundo, mais forte e, quem sabe, até uma existência material que nós, às vezes, poderemos pensar, de certo modo, que a perdemos em algum momento da nossa vida. Ao longo da história, surgiram aí tradições que afirmavam, né, guardar conhecimentos profundos sobre natureza, do universo, sobre a natureza humana, da consciência. E, infelizmente, esses ensinamentos ficaram conhecidos como ciências ocultas, por assim dizer. Mas tem um sentido para isso, tá? Necessariamente no sentido de algo maligno, não. Não necessariamente por esse lado aí. E sim no sentido literal, de algo oculto, escondido, reservados a alguns iniciados em diferentes épocas. Aí surgiram escolas, né, de mistérios, templos e ordens. A gente sabe disso. Ordens iniciáticas, né, que buscavam, aí, de certo modo, compreender a estrutura invisível da realidade. Estes livros aqui serviu muito como base das minhas buscas, né, das minhas pesquisas. Vou estar mostrando aqui para vocês. Eu tenho aqui, esse aqui é o volume 2, As Ciências Proibidas. Eu adoro esse tema aqui, né? Então, trata-se de diversos. Aqui já é o volume 15. Só que eu trouxe o 2, tem 1, 2, 15, que na verdade, volumes como esse aqui, vai até o 22, se eu não me engano, tá, pessoal? Então, eu só trouxe esses aqui, mas está tudo ali em cima. Vou dar um jeito de mostrar para vocês. Vocês podem observar depois que tem uma fileira ali com 22 unidades desses aqui, onde essa enciclopédia vem falando sobre todas essas minhas bases que eu trago aqui para vocês de estudos. Lembrando, como eu sempre falo, é um diário, é o meu diário estelar, meu diário pessoal de busca de conhecimento, tá? Claro, evidente, eu não podia deixar de falar do Osho. Claro que tem muita coisa que eu não concordo com o Osho, mas ele tem, eu gosto da forma como ele explica as coisas. Não que eu concorde com tudo, nem com a sua filosofia de vida, nada disso. Mas tem algumas coisas que são super interessantes, que fazem você realmente raciocinar em cima dos temas, tá? Então, Osho, eu gosto bastante. E uma das minhas escritoras preferidas, né, a nível de Brasil, tem Ana Beatriz Barbosa. Ainda mais eu que gosto de ver tanto esse lado da mente humana, né? Mentes Perigosas é um ótimo livro, tá? É um ótimo livro e está sempre aí na cabeceira aí para ser lido. E não menos importante, na verdade, é um livro que eu considero de cabeceira de longa data, tá? Eu tenho esse livro aqui há muito tempo e ele é especial demais, né? Me deu aí uma visão de mundo muito boa. É o Paracelso, tá? Aqui você tem aqui Médico do Demônio. Cara, o título é até pesado, né? É até pesado. Logo que eu peguei esse livro aqui, eu falei, rapaz, esse livro aqui deve ser pesado, mas não é bem isso, pessoal. A história aqui contada aqui por Felipe Bal é bem interessante, a forma como ele expressa aqui Paracelso. Eu aconselho a qualquer pessoa a ler, tá? E pelo menos é por isso que eu estou mostrando isso aqui para vocês entenderem uma coisa. Eu, quando monto a minha linha racional sobre uma explicativa, sobre um determinado tema, seja religioso, espiritual ou até mesmo investigativo, eu gosto não de me ater apenas a escritores ocidentais, orientais, não.
Eu gosto de ver como os outros pensam a determinados respeito, né? Para depois eu tentar aqui, de certo modo, expor a forma como eu acabo identificando aquilo ali. Lembrando, cada pessoa, claro, evidente, tem seu caminho, tem sua busca e isso é normal. Tá bom, pessoal? Somente mesmo para que vocês vejam mais ou menos algumas bases que eu tenho, tá? Para determinados assuntos que eu gosto de ler, gosto de observar. Porém, não poderia deixar de fora também de falar do meu livro, né? Aproveitando esse ensejo aqui do momento, o meu livro, A Mística da Alma, resume muito desses conhecimentos que eu busco, né? Que é uma representação, né? Bem peculiar da mística da alma. Quem já leu sabe o que eu estou querendo dizer. Tá? Ele, basicamente, para as pessoas que têm a ideia, a vontade de conhecer, se aprofundar sobre esses temas, ele te dá, basicamente, uma enxertada, né, de alguns princípios básicos para que você possa abrir curiosidade sobre esse tema. E se você já estuda, você não vai se perder, porque cada tema aqui que você for acompanhando nesse livro, você vai estar mergulhando aí dentro de uma narrativa que você vai conhecer bem os temas, tá? E a forma simples que eu passo talvez seja bem abrangente para algumas pessoas. Para alguns, inicialmente, vai dar um certo choque, né, por se encontrar a primeira vez com determinados temas, porém, vai se acostumando ao longo do livro, tá? E continuando aqui, pessoal, eu queria aqui trazer para vocês uma visão aqui sobre esses temas aqui que eu juntei, né? Durante o Renascimento, a Europa, vários textos atribuídos aí, né, a Hermes Trismegisto e muitas coisas que eu quero contar aqui para vocês nesse decorrer desse livro aqui, desse vídeo, para que a gente possa estar raciocinando sobre isso. Mas para chegar em Trismegisto, para chegar aqui, né, nos grandes fatores principais relacionados aí a essa busca, não do ocultismo, eu não gosto muito de usar esse nome ocultismo, mas é o que se tem para hoje, tá, pessoal? Essa busca da iluminação, né, conhecimento elevado, é melhor tratar dessa maneira. Ao longo da história, pessoal, surgiram aí tradições que afirmavam aí guardar conhecimentos, ok? Profundos, né, sobre a natureza do universo, da consciência, como eu já falei. Esses ensinamentos ficaram aí conhecidos como ciências ocultas. Não necessariamente em sentido de algo maligno, mas no sentido, na verdade, literal, de algo oculto, na verdade, reservado aí a iniciados, né, como eu tenho falado para vocês. Em diferentes épocas, por assim dizer, surgiu aí escolas de mistérios, templos e ordens iniciáticas que buscavam aí, de certo modo, compreender a estrutura invisível das coisas, da realidade, né? E esses livros que eu apresentei para vocês representam muito para mim toda essa ideia, né? Como eu tenho falado para vocês, né? E você, claro, evidente, se não fossem os livros, muitas das informações que temos hoje não teriam chego até nós, tá? Muitos estudiosos apontam aí que grande parte da filosofia espiritual do mundo antigo, por assim dizer, nasceu em lugares como Egito, Grécia, Índia, Mesopotâmia, né? A gente pode nunca esquecer da Mesopotâmia. Nessas culturas em si, pessoal, acreditava-se que o ser humano possuía uma dimensão espiritual que transcendia aí o corpo físico de um lado para outro. A alma era vista como uma centelha de algo que muitas das vezes não era conhecido. Ao longo da história, pessoal, muitas tradições afirmavam possuir verdades ocultas sobre a origem do homem. Por isso que eu mostrei e fui obrigado a mostrar esses livros para vocês, também sobre isso. A natureza da consciência e os poderes, por assim dizer, invisíveis, né, do universo. Contudo, pessoal, compreender esses relatos exige aí separar mitos, simbolismo, filosofia e evidência histórica, para quem sabe trazer luz aí às sombras de hoje, né, que estamos passando por aí. Eu gosto muito de chamar de luz ténèbres, luz das sombras, né? Luz nas sombras. Diversos pesquisadores da história, da religião e da antropologia apontam aí que as chamadas escolas iniciáticas, né, escolas de mistério, surgiram aí como centros de formação espiritual e filosófica. Na Grécia Antiga, pessoal, por exemplo, existiram aí os famosos mistérios de Eleusis, né, estudados aí por historiadores e descritos em grandes obras aí acadêmicas, né. Esses rituais, pessoal, eram dedicados aí à deusa Deméter e à sua filha Persífone, né? E tinha aí como foco central a transformação espiritual do iniciado. Muitos participantes
relatavam, de certo modo, experiências profundas de renovação interior, sugerindo que os rituais, de certo modo, né, eram para trazer aí um forte impacto psicológico e simbólico. A gente vai ver isso mais adiante, como isso aí é profundo até os dias de hoje, tá? Outro exemplo importante, pessoal, são as tradições iniciáticas do Egito Antigo, né? Textos como o Livro dos Mortos descreve aí jornada, né, da alma após a morte, aquele processo de simbolismo, de julgamento espiritual e tal. E tem aí um argumento muito forte que essas narrativas representavam, de certo modo, uma das primeiras tentativas da humanidade de sistematizar o conceito, né, os conceitos de moral, justiça e transcendência. Entretanto, algo importante a ser dito aqui: ao longo do tempo, muitas dessas tradições foram aí, certo, vamos botar interpretada, né? Foram reinterpretadas, por assim dizer, ou romantizadas. O que originalmente eram rituais religiosos ou filosóficos passaram a ser associados a ideias de poderes ocultos e conhecimentos secretos, capazes de transformar o mundo, por assim dizer. Essa visão, pessoal, em especial se expandiu basicamente aí durante o período medieval e renascentista, quando surgiram aí movimentos ligados à alquimia, hermetismo e à cabala. É importante entender isso porque aí a gente vai ver visões de mundo diferentes que basicamente tratavam do mesmo assunto, a morte, a espiritualidade. A alquimia, pessoal, por exemplo, frequentemente é interpretada como uma tentativa literal, tá? Literal mesmo, de transformar aí metais comuns em ouro. Contudo, muitos historiadores também hoje entendem um pouco diferente isso aí. E a alquimia também, de certo modo, aí, possuía um profundo componente simbólico e espiritual. No livro escrito Trifode, se eu não me engano, né, Mircea, do historiador Mircea Eliade, explica que o processo alquímico representava aí, para muitos praticantes, uma metáfora para a transformação interior do próprio ser humano, por assim dizer. Durante o Renascimento europeu, por exemplo, muitos textos aí foram atribuídos a Hermes Trismegisto. Você já deve ter ouvido falar muito sobre ele. É impossível nesse mundo ocultista as pessoas não falar de Hermes, né? Os corpos herméticos. Foram descobertos aí as influências profundas desses pensadores e filósofos dessa época, né? Esses textos aí falavam sobre a relação entre mente, cosmos e espírito, embora posteriormente estudiosos também tenham identificado que esses escritos foram aí produzidos entre o século II e III e não na antiguidade remota como se acreditava no passado, né? Seu impacto cultural foi enorme em muitas cadeias, em muitas ordens. Isso aí foi muito bem aclamado por um tempo. Essa tradição hermética é bem interessante entender ela, porque ela influenciou basicamente pensadores como Giordano Bruno e até mesmo cientistas do início da Revolução Científica. Em muitos casos, né, a linha entre ciência, filosofia e espiritualidade anda aí, na verdade, não estava claramente separada, por assim dizer. O próprio Isaac Newton, por exemplo, conhecido aí por suas contribuições à física, à matemática, dedicou grande parte da sua vida aí, né, dos estudos privados, por assim dizer, né, os estudos privados que ele tinha, à alquimia e à interpretação de textos bíblicos. Isso muitas das vezes as pessoas pensam, né, que a Bíblia, a religiosidade, estava longe da ciência, muito pelo contrário, sempre estiveram unidos ali de alguma maneira. Esses fatos mostram que a busca humana pelo conhecimento é complexa. Aquilo que hoje chamamos basicamente aí de ciência nasceu em parte em uma longa tradição de investigação filosófica e também espiritual. A diferença, basicamente, pessoal, é fundamental. É que a ciência moderna passou a exigir evidência verificável, né? Aquela perícia, método experimental, revisão crítica, tal, e tudo aquilo que a gente sabe que a ciência exige. Já nos últimos anos, ou digamos assim, né, nos últimos séculos, essa mudança metodológica, por assim dizer, transformou aí profundamente nossa compreensão do mundo. Descobertas em áreas como arqueologia, genética e cosmologia trouxeram aí novas respostas a tudo isso, né, que ficava no imaginário humano, apenas nas pesquisas, para perguntas antigas sobre a origem da humanidade. E isso vem muito à tona sobre o nosso exemplo de hoje, né? E talvez o maior dos mistérios seja justamente esse, pessoal. Compreender que, ao buscar a verdade sobre o universo,
a humanidade está também, de certo modo, se redescobrindo como humano. Isso é o que é o mais importante. Você passar por tudo isso que estamos passando, mas compreender que você vai chegar na sua natureza, na sua criação. Você entenderá os fundamentos do Criador. Forte abraço, fique com Deus e até nosso próximo vídeo. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, diga um Dashan, tô aqui e até o próximo vídeo. Fui, pessoal.